Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre a alegação da prescrição em qualquer grau de jurisdição. Na aula de hoje, devemos responder duas perguntas. Primeira pergunta, em qual momento a prescrição pode ser alegada? Segunda pergunta, quem pode alegar a prescrição? O artigo 193 do Código Civil traz as respostas para essas perguntas, ao dizer que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita. Então, analisando o artigo 193, vamos responder as nossas duas perguntas. Primeira pergunta, em qual momento a prescrição pode ser alegada? Em qualquer grau de jurisdição. Segunda pergunta, quem pode alegar a prescrição? Quem pode alegar a prescrição é a parte a quem aproveita, ou seja, a parte que vai ser beneficiada pela prescrição. Devemos saber que a prescrição é matéria de ordem pública, de interesse social. Se a prescrição consumou-se, o Estado tem interesse em reconhecê-la. Sendo assim, como a prescrição é matéria de interesse social, o artigo 193 quer dizer que a parte que vai ser beneficiada com a prescrição pode alegar a prescrição em qualquer grau de jurisdição. Isso significa que a prescrição não está sujeita ao que nós chamamos de preclusão temporal, ou seja, se a prescrição não foi apreciada em primeira instância, a prescrição poderá ser apreciada em segunda instância. Então, a prescrição pode ser alegada em primeira instância, por exemplo, na contestação, na audiência, em qualquer fase do processo de conhecimento. Mas, caso a prescrição não tenha sido apreciada na primeira instância, ela poderá ser alegada ou apreciada na segunda instância, em grau de recurso, como, por exemplo, no recurso de apelação. Vamos ver dois exemplos, um em que a prescrição foi alegada em primeira instância e outro exemplo em que a prescrição foi alegada em segunda instância. João está cobrando judicialmente uma dívida de Maria. A dívida está prescrita. Em sua defesa, na contestação, ou seja, em primeira instância, Maria alegou que não vai pagar a dívida porque ela está prescrita. Sendo assim, Maria, a parte a quem aproveita a prescrição, alegou a prescrição em primeira instância. Agora vamos ver o exemplo em que a prescrição foi alegada em segunda instância. João está cobrando judicialmente uma dívida de Maria, mas a dívida está prescrita. Maria não promoveu a sua defesa em primeira instância e foi revel. O juiz de primeira instância não verificou a prescrição e condenou Maria a pagar o valor da dívida para João. Maria resolveu recorrer dessa decisão. E em grau de recurso, ou seja, em segunda instância, alegou que a dívida estava prescrita. Ora, então, Maria, que é a parte a quem aproveita a prescrição, alegou a prescrição em segunda instância. Também é importante você saber que o juiz pode arguir a prescrição de ofício, ou seja, se a parte não arguiu a prescrição, o juiz poderá verificar se houve ou não a prescrição, mesmo sem a parte requerer. E se a prescrição não foi apreciada em primeira instância, o tribunal em segunda instância também poderá pronunciar a prescrição de ofício. Até agora nós entendemos o que quer dizer em qualquer grau de jurisdição, que consta do artigo 193. Quer dizer que se a prescrição não foi alegada ou apreciada em primeira instância, ela poderá ser alegada ou apreciada em segunda instância. Mas como fica a situação quando a parte quer alegar a prescrição nos tribunais superiores, a primeira vez nos tribunais superiores? Nesse caso, devemos saber que a prescrição não poderá ser alegada pela primeira vez nos tribunais superiores. Por quê? Porque a admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário exige que toda a matéria já tenha sido apreciada nas instâncias ordinárias. Então, a prescrição poderá ser alegada em qualquer grau de jurisdição, mas não poderá ser alegada pela primeira vez em grau de recurso excepcional. Outra coisa que devemos saber é que a prescrição não pode ser alegada em fase de execução. A prescrição deve ser alegada durante a fase de conhecimento, antes do trânsito em julgado da decisão. Se a decisão já transitou em julgado, não se pode alegar a prescrição na fase de execução, pois isso ofenderia a coisa julgada.
E assim a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição durante a fase de conhecimento. Fique bem atento. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Segundo o artigo 193 do Código Civil, em qual momento a prescrição pode ser alegada? Em qualquer grau de jurisdição. E quem pode alegar a prescrição? Pode alegar a prescrição a parte a quem aproveita, ou seja, a parte que vai ser beneficiada pela prescrição. Também devemos saber que a prescrição pode ser alegada de ofício pelo juiz ou em grau de recurso. E também que a prescrição não pode ser alegada pela primeira vez em grau de recurso especial ou extraordinário. E por final, que a prescrição não pode ser alegada na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se já em nosso canal.